Então, vamos lá. Nós temos agora a continuação, a professora estava explicando a vocês o verbo assistir. Que o verbo assistir, ele possui 4 classificações. Entre elas, o auxiliar, prestar ajuda, o ver, presenciar, né? Olha só, nós tínhamos comentado já sobre o médico, que ele auxilia, ele presta ajuda. O médico assiste o paciente nesse horário. Quando ele é transitivo indireto, ver, presenciar, assistimos ao espetáculo musical. Transitivo indireto, pertencer, caber. Esse direito não assiste ao povo brasileiro. Olha lá, não pertence ao povo brasileiro. Então, eu tenho mais esse significado. Quando ele é intransitivo, aí ele tem o significado de morar, residir. Até o ano passado, eu assistia em Porto Alegre. Eu morava, eu residia em Porto Alegre. Professora, é isso mesmo. Eu terei que memorizar essas indicações de cada verbo. Os mais usados, tá? Não são todos os verbos. Os mais usados. Certo? E como que eu sei quais são os mais usados, professora? Esses que estão aí na nossa apostila. Certo? O implicar, com o sentido de acarretar, provocar, com o sentido de antipatizar, o pagar, no sentido quando o complemento não for pessoa, olha lá, paguei a dívida. Quando for pessoa, ele é indireto, paguei aos empregados. O perdoar, quando também eu perdoo alguma pessoa, e quando eu perdoo que não é uma pessoa. Então, direto é quando não for pessoa. O indireto é quando for pessoa. O precisar, no transitivo direto, quando indica com precisão. E o indireto é quando necessita. Eu preciso de sua ajuda. Eu necessito de sua ajuda. Aí ele é indireto. O querer, quando ele é direto, desejar, permitir. Quero muito amor. Eu desejo. Transitivo indireto, no sentido de gostar, de ter afeto. Quero muito bem aos meus filhos. O reparar, ele é transitivo direto, quando está no sentido de consertar, é preciso reparar a caixa d'água, é preciso consertar a caixa d'água. E ele é indireto quando está no sentido de prestar atenção. Ele reparou em ou na roupa da velha senhora. Tá? No caso, na é porque é a... Olha aqui, ó. Em mais a, né? A preposição mais o artigo. Certo? E o visar, nos dois sentidos também. Transitivo direto, mirar, apontar, por visto. O soldado visou o alvo e o acertou. Então, ele mirou o alvo, né? Apontou para o alvo e o acertou. E no sentido de ter em vista, ter por objetivo, ele é indireto. Todos visam a um mundo melhor. Todos visam o retorno às aulas, né? Aí eu tenho outros casos que o verbo esquecer, o verbo preferir, o verbo chegar ou ir, o verbo obedecer ou desobedecer. Alguma pergunta? Não? A professora passará. Eu tenho aqui 4 links de videoaulas para vocês assistirem. Mas eu passarei apenas uma e as outras 3
eu deixarei lá no Google Sala de Aula, no Classroom, para vocês, se houver necessidade, complementar o estudo de vocês. Tudo bem? Sim. Alguma pergunta, por enquanto? Ou pra sem querer eu tinha caído, porque tinha acabado a bateria. Ah, não tem problema, tá? A professora colocará aqui uma videoaula para vocês observarem o exemplo de outra pessoa, né? Mas é no mesmo sistema em que a professora estava explicando. Eu tenho que ler, eu tenho que ter conhecimento dos significados. Porque como que eu sei o significado dos verbos? Lendo. Tá bem? Alguma pergunta neste começo? Não? Então vamos lá. Eu passarei aqui. Não esqueçam de aumentar bastante o áudio de vocês, porque como é uma videoaula, o som sai baixo. Ok? A romântica do ano está chegando e há muitas formas de dizer eu te amo. Salve, galera. Sussa não, beleza? Estão vendo? Ouvindo? Sim. Eu não tô ouvindo, não. Aumenta bastante o seu áudio. Tá no Eu último. não tô ouvindo e tá no último. Tá no máximo, não dá pra ouvir Também tá no nada. último, Pro. Eu só ouvi a primeira palavra que ele falou, depois não ouvi mais nada. Então vamos fazer silêncio. Vamos ver lá. Salve, galera. Sussa não, beleza? Bacana. Ó, a gente veio agora para falar um pouquinho de regência verbal. Sempre que a gente estuda regência Ô, Pro, a senhora tá Ô, Pro, parou. muito... Aí, como a senhora se mutou, não dá pra gente ouvir o vídeo aula. carros, eu vi alguma coisa. Estão Essa ouvindo? relação, ela é direta. Por isso a gente colocou Sim, professora. direto. Então eu vou voltar Ó, lá. Ó. a gente veio agora para falar um pouquinho de regência verbal. Sempre que a gente estuda regência verbal, vamos pôr, porque é muito pedacinho, né? Muita coisa solta aparece. Mas calma que é tranquilo. Primeiro que a gente fala numa regência é igual uma orquestra, que é regida. Alguém rege alguém. Observem A gente tem a regência isso. do verbo e a gente tem a regência do nome. A regência do verbo eu tenho que explicar agora para você. Quando a gente começa a pensar, ó, lá em cima, vi o filme e gostei. Ó, quem vê alguma coisa. Então eu vejo filmes, eu vejo carros, eu vi alguma coisa. Essa relação, ela é direta. Por isso a gente colocou, ver é um verbo transitivo direto. Ele é verbo porque ele exprime ação, ele é transitivo porque a ação transita e a relação é direta. Tranquilo? Beleza. E quando eu falo no gostar, eu gosto de comer. Eu gosto de chocolate. Quem gosta, gosta de alguma coisa. Então esse de, ele é uma preposição. Ele é verbo porque ele exprime ação, ele é transitivo porque a ação transita dele. Mas quando eu falo eu gosto de, eu preciso desse de. Porque esse de cola a minha ideia. Eu gosto de chocolate. Então quando esse de cola a minha ideia, essa relação não é mais direta, ela é uma relação indireta. Tranquilo? Por isso a gente colocou o gostar como verbo transitivo indireto. Beleza? Ó, o que é uma regência? Alguém está regendo alguém. Sempre que alguém rege alguém, alguém tem que mandar. Quem que manda geralmente? O verbo. Então vamos lá. Vi o filme porque quem vê alguma coisa. O filme. E gostei. Quem gosta, gosta sempre de alguma coisa. Pô, se gosta de alguma coisa, eu tenho que colocar um complemento. Então vi o filme e gostei do filme. Se não tivesse esse de, galera, aí a oração estaria equivocada perante a norma culta, que é o nosso primeiro exemplo. O segundo está correto, mas a gente pode enxugar. Vi o filme e gostei dele, e gostei do filme. Tranquilo?
E agora a gente começa a ver casos que são chatíssimos dentro da regência verbal. Por exemplo, quando a gente olha para o agradar. Ó, ele tem um sentido quando ele for verbo transitivo direto, o verbo que tem a relação direta de fazer carinho. Então, por exemplo, minha avó agrada minha cadelinha. Ó, não é minha avó agrada a minha cadelinha, é minha avó agrada minha cadela. Tranquilo? Agrada diretamente. Só que eu tenho esse sentido. Porque quando ele for verbo transitivo indireto, ele vai ter um sentido de satisfazer, né? Então, por exemplo, Vilma agrada ao Eustácio, satisfaz ao Eustácio. Tranquilo? O garçom agradou ao cliente. Então, ele satisfez o cliente. Tranquilo? Ó, olha como a regência é importante. Se eu mudar a transitividade, eu mudo o sentido. Tranquilo? É por isso que a gente vai tentar te mostrar essa dificuldade de língua. Da mesma forma que a gente falou do agradar, ele vai ter um sentido diferente se ele for verbo transitivo direto ou indireto. Importante ficar claro, os dois existem, só que precisa, eu dou um sentido se eu usar um direto e se eu usar um indireto. Se eu falar no aspirar, ele também tem dois sentidos. Ele vai ser verbo transitivo direto, então vai ser assim, aspiramos o cheiro, aspiro o cheiro, aspiro o perfume, senti o cheiro do perfume, respirei o perfume, mas poderia ser desejar. E quando significa desejar, significa aspirar. Aspirava ao título, eu aspirava a alguma coisa. Tranquilo? Eu almejava alguma coisa. De boa? Ó, a gente tem esses dois sentidos que a gente só vê na preposição. Da mesma forma que a gente vê o atender. Ó, atendemos o cliente, atendemos a ajuda. Eu dei atenção, eu acolhi e tal. Verbo transitivo direto. Mas e quando for indireto? Quando for indireto vai ser o sentido do responder. Respondemos ao chamado. Oh, eu respondi ao chamado. Eu não respondo o chamado. Senão eu só dei atenção. Atendi o chamado. Não. Atendemos ao chamado. Eu respondi. Tranquilo? Olha que sentido tênue, né, que a gente tem que ver. Aqui a gente começa a ver 3 verbos que são recorrentes, mas que causam dificuldade. Tranquilo? Valeu, galera. Esse foi o nosso primeiro vídeo de regência verbal. Obrigado. Conseguiram observar os exemplos do professor? Então, foi bem o que eu havia dito anteriormente a vocês, não foi? Eu tenho que observar o significado de cada um desses verbos. E através do verbo, através do seu objeto, que eu tenho como noção se ele é transitivo direto ou transitivo indireto. Alguma pergunta? Alguma pergunta, nono ano? Não? Não. Não está bem. Não. Então, vejam só, a professora, como eu havia dito anteriormente, eu deixarei esses 4, são 4 links, tá bem? Do mesmo professor, sobre outros verbos na regência verbal. Aí, qualquer dúvida, que professora, agora não é a nossa aula de língua portuguesa, surgiu, vai lá, assiste novamente os vídeos, são em torno de 4 minutinhos, tá bem? Fica interessante assim também, não fica? Ou não? Eu gosto de ouvir outras explicações no decorrer dos estudos, tá? Então, vamos lá. Professora, o negócio é assistir o professor Noslen. É? Sim. Então, vamos lá. Na página 13, por favor. Do CA de vocês. Pode fazer? Vamos lá. Número 1. Analise as frases a seguir e explique o sentido expresso pelas palavras em destaque. Depois, classifique os verbos em transitivos diretos, VTD, ou indiretos, VTI. Então, nós teremos que observar o verbo que está destacado, falar qual é o sentido dele na oração e classificá-lo em VTD ou VTI. Posso pesquisar na explicação, professora? Deve. Então, vamos achar o verbo. Olha lá a primeira oração. O rapaz agradava a namorada.
Então, eu tenho que achar onde está o verbo agradar. O verbo agradar na oração está no sentido de fazer carinho ou de ser agradável? De fazer carinho. Fazer carinho. Fazer carinho. Se é de fazer carinho, o verbo será VTD ou VTI? VTD. 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 Entenderam? Ficou Facinho, não é? Então, Uhum. o sentido é de fazer carinho, então a classificação é VTD. Terminou essa, já pode passar para a segunda, e assim vamos. Na letra B, as sugestões não agradaram aos acionistas da empresa. Neste caso, está no sentido de satisfazer ou no sentido de fazer carinho? Satisfazer. De satisfazer. Então, se é satisfazer, qual é a transitividade do verbo? Indireto. VTI. 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 Transitivo indireto, VTI. A C. Eu aspirei muita poesia durante a viagem. Ela Inspirei. inspirei. Inspirar o ar. Inspirar o ar. Muito bem. Qual é a classificação? VTD. 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 Terminei, Pro. Ótimo. Agora vai conferindo, tá? Qual que é o banheiro rapidão? Vai rapidinho. Agora, letra D. Os estagiários aspiram à efetivação na empresa. Almejar. Verbo transitivo indireto. Deseja ter ambição. Isso. Desejar, ter ambição. E se é de desejo? VTI. É VTI. VTI. Muito bem. Pro repetir de novo, que eu me perdi. É VTI, desejar, ter ambição. Certo? Sim. A letra E. Todos os dias o médico assistia o paciente. Auxiliar. Cuidar, auxiliar. Direto. Transitivo? Direto. 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 Bem. E na F? Verbo transitivo Ver. indireto. É As de ver. crianças assistiram ao filme A Bela e a Fera e ficaram encantadas com a história. É de ver. Verbo transitivo indireto. Ver, né? Presenciar, VTI. Caso alguém não tenha acompanhado, aí está. É, professora, eu acertei tudo. Sabia? Parabéns, Vinícius. Eu não... Ok? Também. Ótimo, parabéns. Assim mesmo. Vamos estudando bastante, tá? Agora,
No número 2. Coisando lá. Oi? Eu tava vendo lá o negócio que eu perdi uma aqui. Qual que você perdeu? A B. B de bola? É. Satisfazer, VTI. No número 2, substitua o verbo destacado pelo que está indicado entre parênteses, fazendo as adaptações necessárias. Então, vejam só, nós temos aí os verbos destacados em cada oração e o que você deverá substituir ao final dela. Na letra A, depois de muitos dias de viagem, os ciclistas pararam em uma vila. Então, eu tenho que trocar o pararam por chegar. Como que ficará esta oração, Cauã? Depois de muitos dias de viagem, os ciclistas chegaram em uma vila? Isso. Então, olha só. Depois de muitos dias de viagem, os ciclistas chegaram a uma vila. Com M, tá? No final. Na letra Professora, B, Júlia, como ficará? Os alunos não aceitaram o novo regulamento da escola. Aceitaram, teremos que substituir por obedecer. Professora, pode ir fazendo? Sim, mas participa da correção. Ok. Vamos lá, Júlia? Os alunos não... Os alunos do novo regulamento da escola não obedeceram? Não, não. Ó, vejam só. Eu tenho que substituir onde está. Eu não tenho que alterar a ordem, tá? Os alunos não obedeceram o novo regulamento da escola? Então, olha só, obedeceram o novo regulamento? Vamos olhar lá o verbo obedecer? O que está falando sobre eles? Todos fazendo isso. Tem aí o verbo obedecer? Lá o último verbo. Ao comando. Os alunos desobedeceram indireto o novo regulamento? E obedeceu às ordens do chefe. Então, olha só, quando é com pessoa, é indireto. E quando não é pessoa, é os dois casos ali. Quando é ao, é indireto. Quando é pessoa. E quando não é pessoa, é direto. Ali está errado essa frase aí na nossa apostila, tá? Então, ó, quando é obedeceu a pessoa, é indireto, que é o primeiro caso. Luiz obedeceu às ordens. Nesse caso aqui, nesse caso ele também é indireto. Por quê? Porque o a mais o as, que aí ficou craseado. Nesse caso é indireto também. Mas pode acontecer o caso dele ser direto por não ter a conjunção. Observaram aí o as? Por isso que é indireto também. E aí, como que ficou então na letra B? Os alunos não obedeceram Ao 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 novo regulamento. da escola, né? Sara, como que ficou a letra C? Joana esqueceu os amigos depois de tanto tempo. Ótimo. Joana esqueceu os amigos depois de tanto tempo. Aniele, como ficará a letra D?
Joana esqueceu-se os livros no banco. Na letra D, pode ficar dois jeitos, tá? Joana esqueceu-se dos livros no banco ou Joana se esqueceu dos livros no banco. Ok? Richard, a letra E, por favor. Hoje é triste ver alguns programas de televisão. Hoje é triste assistir alguns programas de televisão. Hoje é triste assistir a alguns programas de televisão. Felipe, a letra F. Marta gosta de abacaxi, gosta mais de abacaxi do que de abacate. Marta prefere mais abacaxi do que abacate? O mais eu já não coloco. Por quê? Olha lá o verbo preferir. João prefere futebol a vôlei. Então, eu estou fazendo comparação entre dois elementos, tá? Então, aí no Marta também. Marta prefere abacaxi a abacate. Antônio, você consegue participar apenas com áudio? Consigo, professor. Pode falar para nós, por favor, a G? Posso. O comerciante recompensou o menino com algumas guloseimas. O comerciante pagou ao menino? Pagou ao menino. Muito bem, Antônio. O comerciante pagou ao menino com algumas guloseimas. Luiz Felipe. H, por favor. De qual página? Que tinha travado uma hora aqui. O exercício da página 13, número 2. Ok, obrigado. Cadê? Nossa campanha objetiva, o desperdício de alimentos. Como ficará? Nossa campanha visou o fim, o desperdício de alimentos. Nossa, é no presente. Ah, tá. Nossa campanha visa o fim, o desperdício de alimentos. Nossa campanha visa ao fim do desperdício de alimentos. Ok. Visa Peraí, ao professora, fim. como assim ao? Porque quem visa, visa sempre a alguma coisa. Então bugou. Visa ao documento. Desculpe, visa ao fim. Então, por quê? Ele está visando terminar alguma coisa. Mas ao fim fica estranho. Não. Parece que é um lugar. A alguma coisa. Mas, Pro, por que lá no de visar, no negocinho lá do visar, não aparece essa? Lá só tem A e O, mas não tem ao. Sim, então, mas aí é quando eu tenho a combinação de um artigo com uma preposição. Entenderam? Ao. Nossa campanha, qual é o objetivo? Ele visa o quê? O fim do desperdício de alimentos. Ok? Aldo, vamos fazer a letra I? Vamos lá, Aldo.
Clica aí para eu ouvir você. Tem como? O áudio lá na tela do seu computador. Isso. Aí, por favor. Todos sabemos que ela que queria muito os sobrinhos. Então, olha lá. Todos sabiam que ela queria muito aos sobrinhos. Muito bem, Aldo. Então, todos sabiam que ela queria muito aos sobrinhos. Por que aos sobrinhos, Sofia? Ficou muito estranho, prof. Ficou muito estranho. Muito. Fica estranho, professora. Parece que, tipo, parece que tá falando da campanha e não do fim. Parece que o fim é da campanha. Olha não lá. Queria muito aos sobrinhos, professora? Não tem lógica. O português não tem lógica. Oh, não vamos falar isso do meu não português. Tem lógica.